Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15. Verso 1, diz assim a palavra do Senhor. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Até aqui. Vamos orar e pedir ao Senhor que, quando a palavra dele estiver sendo ensinada, a consciência de cada crente aqui seja: o Senhor está falando. Ó Senhor, fale comigo. Este é o meu pedido de oração e eu compartilho com você para que você possa orar comigo também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta santa alegria de estarmos em Ti, de estarmos no Senhor, nesta manhã de domingo, domingo da ressurreição, nós, como Teu povo, te pedimos que antes de tomarmos a mesa e comermos com o Senhor e tomarmos do cálice, Senhor, que o Senhor tome o nosso coração para si. Que nós estejamos com o coração repleto de desejo de servir ao nosso Deus. Que o nosso coração esteja aberto ao Senhor. E que em cada momento durante a pregação, nós estejamos exultantes, com a consciência de que Deus está falando conosco. Pai, fala conosco, no íntimo, no coração de cada um aqui, Pai. E dissolve qualquer dúvida e tira de nós qualquer desconfiança de que o Senhor é quem o Senhor é. Que antes de nos alimentarmos na refeição aqui, Senhor, posta pelo Senhor, a Tua palavra nos alimente de modo maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Estamos no mês da Reforma Protestante. Costumamos tratar a Reforma, eu acho que você já deve ter visto esse tipo de afirmação acerca da Reforma Protestante, a Reforma dos Irmãos do século XVI, como uma grande batalha espiritual naquele tempo, mas também um grande avivamento. Você deve ter ouvido já essa expressão sobre a Reforma Protestante, um avivamento. Ao longo da história da igreja, você ouve falar de avivamentos. Você ouve falar de despertamentos também, de pessoas que estavam não mortas, mas como o despertamento de Jonathan Edwards, ou avivamentos como na Escócia, onde se ouve falar de grandes movimentos de Deus.
Creio que estou diante de uma igreja viva. É esse o impacto que eu tenho quando converso com a igreja, quando vejo que o Espírito Santo move-se nessa igreja, não é uma igreja morta. Mas então, do que estamos falando? Este texto em particular é sobre um avivamento. O capítulo 15 traz um dos grandes avivamentos bíblicos do Velho Testamento. A gente lembra do de Josias, mas às vezes esquece do de Asa. Esse grandioso avivamento aqui, ele traz consigo a história de um homem que é tataraneto de Davi, bisneto de Salomão, e está dentro de um curso da história de Israel, onde as coisas estavam nubladas, turvas. Ele é rei de Judá e também governa sobre Benjamim. Algumas poucas gerações antes, seu avô Roboão havia sido, entre outros, o protagonista de uma divisão entre Jeroboão para o Reino do Norte e Roboão para Judá, logo após a morte de Salomão. Talvez você se lembre dessas histórias, mas eu preciso trazê-las para você. Dentro desse cenário, nós temos 10 tribos e meia, como chamamos, do lado do norte, em uma imersão muito grande, idolátrica. Jeroboão fez altares, ele expulsou levitas, expulsou sacerdotes. Jeroboão, ele fez realmente uma depredação espiritual no norte, e no sul se manteve o culto a Yahvé, como as Escrituras ordenam, e é no sul também que estava Jerusalém, a capital espiritual deles, o templo e tudo mais. Neste ponto aqui, eu gostaria, irmãos, de poder mencionar que a história onde nós estamos aqui particularmente, ela é uma história difícil para Asa. Ele tem um passado recente dificultoso pelos seus antepassados, e eu diria até incluindo Salomão. Você deve lembrar da história de Salomão e como Salomão deixou que as coisas se perdessem no final de sua vida, com idolatria permissiva, ainda que não cultica dentro do templo, mas idolatria no território de Israel. Você deve lembrar disso. Então, Asa está dentro de uma realidade aqui, onde eu e você precisamos ver um homem que passa por um movimento espiritual muito grande, e uma reforma acontece. Para que nós possamos entender essa realidade, nós vamos ter, obviamente, que compreender que o capítulo 15 está entre o 14 e o 16 para nós. O capítulo 15, ele vai estar fazendo dentro o pêndulo do 14 e o 16, o 15 vai estar nos trazendo o que nós precisamos, mas nós vamos visitar tanto o 14 quanto o 16 também. E qual é a pertinência nessa manhã para ouvir isso? Embora não estejamos numa igreja morta, sem o Evangelho, nunca estamos alheios a Deus querer nos reformar. Nunca estamos distantes da ideia de que precisamos melhorar. Nunca devemos estar a par de uma consciência onde Deus está o tempo todo nos transformando, o tempo todo nos renovando e nos tirando de uma condição e nos levando para uma condição mais profunda na relação com Ele. E então é pertinente para nós ouvirmos o que Deus fez com o nosso irmão Asa. E eu gostaria de começar aqui com você, lembrando do capítulo 14. No capítulo 14, nós temos Asa em um momento de início de governo, o começo do governo de Asa, a confiança no Senhor. É assim que começa a jornada de Asa. Abias, capítulo 14, Abias morreu, seu pai, sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Repare o começo. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Isso não é pouca coisa quando você lê o livro de Crônicas. Temos uma debandada, em muitos momentos, de fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Escrever isso não é pouca coisa para esse livro. Mas eu quero que você guarde e aos poucos vai absorvendo também. Então ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E o que significa isso? Veja só. Verso 3.
porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá os cultos nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Repare que ele tem uma atitude voltada para uma limpeza espiritual. Ele está fazendo aquilo que Deus requer de um rei, que é o quê? Afastar a idolatria, trazer de volta a palavra de Deus. Então, Asa está, parece que no caminho certo. Mas existe algo mais aqui que eu gostaria que você pudesse perceber. Está basicamente ali do 9 em diante. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, chegou até Maressá. Esse número é extraordinário. Eu gostaria que você pudesse entender que esse número para a antiguidade, hoje é extraordinário. Um movimento de 1 milhão de soldados. Agora, pense naquela época. É um movimento, é um mar de gente, não dá para parar. Você mata um, vem 20, 30, 40. Não tem chances. Ele vai perder. Ele não tem chance. Ele tem realmente que compreender a sua derrota iminente. Mas olha o que acontece. Verso 10. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressá. Verso 11. Você pode ler comigo? Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Até aqui. Olha que profunda essa consideração de Asa. Não há quem possa. Só o Senhor pode. E ele diz em seguida, no final do verso 11, ele diz assim: Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Sabe o que aconteceu? Você já sabe o que aconteceu, só pelo tom da minha voz. Você já sabe. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e os etíopes foram mortos. Olha isso agora. Sem restar nenhum sequer, pois foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. Que cenário grandioso. Não tem como ganhar, e Deus então ganha para eles, não sobra um do exército, e eles ainda levam despojos. Parece muito com aqueles cenários que a gente lembra quando Josué estava liderando o povo e o povo estava em obediência. É um cenário pleno, vitória indiscutível. Deus ganha, massacra os inimigos e o povo ainda sai com dinheiro no bolso para fazer as cidades prosperarem. Isso é inacreditável. Não no sentido de não ser crível, mas uma expressão de surpreendente. Não é? O que nós temos aqui num primeiro momento? A humildade. Não é só Asa que é descrito como e fez reto aos olhos do Senhor, outros também. Mas a humildade dele de se apresentar diante de Deus, de não dar a batalha como vencida, e pelo contrário, que o Senhor prevaleça. E aqui eu quero mencionar algo muito especial. Você e eu já presenciamos vitórias de Deus na nossa vida, e também já presenciamos vitórias de Deus quando clamamos. A diferença é que quando nós clamamos, quando a vitória vem, reconhecemos de que braço ela vem. E eu gostaria de mencionar uma frase aqui. Os humildes experimentam de modo especial as bênçãos de Deus, pois reconhecem sua presença e favor pessoal no exato momento em que Deus o está abençoando. Entende a diferença? Deus não deixa de abençoar quando a pessoa não clama. Não, se fosse depender do nosso clamor todas as vezes, irmãos, você sabe o que ia acontecer. Mas Deus é bom. E Deus nos abençoa com infinitas misericórdias e bênçãos que às vezes nem percebemos. A diferença é quando percebemos. Quando estamos humildes,
a nossa capacidade de perceber e receber é diferente. É diferente. E Deus se agrada disso. Tanto é que quando nós estamos entendendo a reforma espiritual que Asa empreendeu, nós não podemos deixar de começar pelo capítulo 14, porque o que eu quero dizer é que, ainda que um crente haja em algum momento por soberba, e por misericórdia Deus abençoe a vida dele, não deixe que ele caia em desgraça, ou coisas assim, ele não consegue experimentar o que Deus está fazendo, ele não consegue sentir essa experiência, ele não consegue glorificar a Deus. Por quê? Ele está centrado em si mesmo e acha que sua própria mão ganhou. Mas Deus exalta os humildes. É isso que a palavra diz. E o que acontece no capítulo 15 é magnífico, porque se hoje nós estamos aqui foi por misericórdia de Deus. E essa misericórdia de Deus pela vida de Asa, ela avançou. E aí eu gostaria que você observasse que não é somente no Velho Testamento que Deus olha para a humildade e fala, isso é maravilhoso, eu vou abençoar e eu vou fazer com que essa experiência se torne ainda mais maravilhosa para aquele que é humilde. Não. Tiago, capítulo 4, eu acho que eu coloquei aí, diz assim, eu acho que você conhece essa dimensão bíblica, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Olha o Novo Testamento nos apontando para o resultado prático da humildade. O humilde, ele recebe de Deus isso. Às vezes nós temos muita dificuldade de lidar com essas respostas de princípios de Deus, como eu estava lendo o comentarista que estava falando sobre esse tema, ele falou assim, a gente tem dificuldade com princípios quando sai de um meio deturpado, onde o princípio é feito quase que pragmaticamente. Se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso, vai dar naquilo. Quando, na verdade, não deveríamos ter medo dos princípios de Deus. Nós deveríamos se alegrar de saber que Deus exalta os humildes, que Deus os coloca em uma dimensão de percepção graciosa. Deus não falta com graça por aqueles que, infelizmente, em dado momento, são seus filhos, mas estão agindo de modo soberbo, altivo. Deus não vai lá e simplesmente os abandona. A gente não encontra as Escrituras fazendo isso. Mas Deus os aperta. E a gente vai ver isso também depois no texto. Deus vai apertando para dizer, clama, chama-me. Mas hoje aqui eu gostaria de pensar o quanto uma reforma espiritual perpassa por uma compreensão de necessidade e dependência de Deus. Pode ser que você hoje esteja aqui dizendo, olha, eu reconheço a minha miséria. Mas existe uma diferença entre reconhecer a miséria e clamar. Você pode reconhecer a miséria e permanecer nela. Você pode reconhecer a fraqueza e não buscar socorro. Você pode permanecer dizendo assim, realmente as coisas não estão como deveriam. E você continua achando que elas não estão como deveriam e permanece. Então, quando nós estamos falando de uma reforma e de uma humildade necessária para que Deus haja, e isso não é uma conta fechada, tem humildade, tem reforma, mas o que nós estamos dizendo é que Deus age quando alguém se quebranta de uma maneira especial. E que devemos buscar essa humildade hoje, reconhecendo nossa miséria, reconhecendo nossa pequeneza, reconhecendo nossa fragilidade, reconhecendo os exércitos que vêm contra nós, reconhecendo que não damos conta, reconhecemos que ninguém chegou aqui dizendo, eu consigo, que ninguém chegou aqui dizendo, eu dou conta da vida espiritual, eu dou conta da minha vida matrimonial, eu dou conta das áreas, eu não dou conta. Deus, que o Senhor prevaleça, porque eu não dou conta. E eu não quero dar conta nessa manhã. Eu quero clamar a Deus. Venha, Senhor.
me ajuda. E eu peço aqui, nesse primeiro apelo fundamental, neste sermão, de que você peça a ajuda de Deus nessa manhã, de que você clame ao Senhor. Ele não rejeita um coração contrito. Ele vem e, como Pai, acolhe medos. E que medo é esse enorme de 1 milhão contra eles? Para esmagar 2 tribos pequenininhas ali. Você já viu o território de Israel? Uma coisinha pequena. E havia sírio que não acabava, os sírios descendentes ali, daqueles antigos babilônios que viriam depois ali. Você lembra dos assírios, cruelíssimos, torturas indizíveis, iam fazer uma desgraceira com eles. Medo, qual é o seu medo? Deus está sempre pronto a nos ouvir quando dependemos dele de todo o coração. E aqui, o que vai acontecer é magnífico. Olha só, um profeta vai vir até ele. Olha que magnífico isso. Capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa. É ressaltado aqui o Espírito de Deus. Você compreende isso? Isso não é pouco para o livro de Crônicas. Não tem o tempo todo isso no livro de Crônicas. Mas por que tem aqui? Não foi o profeta. O profeta não falou assim, que belo homem devoto esse. Não, o Espírito de Deus veio até ele como resposta pela sua busca sincera. E diz, olha só, olha a parte B do verso 2. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também o deixará. E aí o que acontece aqui é que ele introduz uma série de afirmações. Primeiro, ele introduz um princípio, uma doutrina do Deus buscado, Deus achado aqui. Não é? Buscar-me-eis e achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. É assim que Isaías ressalta as palavras de Yahvé. Então, mas que princípio é esse aqui? Será que veio daqui? Não. No próprio livro de Crônicas, esse princípio é estabelecido por Deus, essa doutrina de busca por Deus, onde Deus visita Salomão e diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Asa estava agindo em conformidade com a doutrina. Asa recebeu uma doutrina de buscar. E ele não sabia que havia um profeta para falar com ele. Mas ele operou de modo correto com aquilo que seu bisavô Salomão ouviu de Deus. E hoje nós estamos aqui com várias lembranças de Jesus nítidas em nosso coração. Vinde a mim, todos vós, ou vocês, em nossa versão, que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é o quê? É uma promessa. E tem nela um princípio radical que ninguém pode deixar de fazer nesta manhã. Ir até Jesus. Estou aqui, Jesus. Estou deixando coisas aqui. Quero o seu fardo. Fique com o meu, como o Senhor havia prometido. Nós estamos nessa manhã aqui com isso. Nós estamos com palavras como, eis que estarei com vocês todos os dias. Jesus está aqui conosco neste culto. O livro de Apocalipse fala de que ele passeia no meio da igreja. Eu gostaria de deixar isso sem nenhum tom sensacionalista. Nenhum, porque é o Espírito Santo que move o coração humano. Jesus está passeando nesta igreja. Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando o coração do pregador. Está olhando o seu coração. Está olhando o seu coração. Está falando com o seu íntimo. E é neste sentido que cada um de nós deve reter palavras com a consciência da presença de Deus em nosso meio. E não ouvindo palestra. Não ouvindo palestra. Não estamos ouvindo palestra. O Espírito do Senhor está aqui. E não podemos senão crer. E senão adorar. E senão dizer, vem, fala agora. Fala um pouco mais, está começando a entrar.
Estou começando a ser penetrado pela palavra. Ó Senhor, bendito seja o teu nome. Palavras de louvor surgem com reconhecimento da presença de Deus no meio do povo de Deus. Às vezes a dificuldade do povo de sentir esta presença de Deus. E não é por causa da falta de arrepio, é falta de consciência da presença. E a presença de Deus está aqui. E o que acontece? Ele vai narrar um momento de falta de presença de Deus ou de esmagamento de Deus na história de Israel. É um momento muito antigo. Ele vai narrar o momento de Juízes. Do verso 3 até o verso 5, 6, esse profeta ele vai falar de um tempo onde o povo de Deus passava grande angústia. Você deve lembrar disso que nós estudamos Juízes. Ele vai falar assim, ó, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Agora olha esse final, por favor. Porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Ele descreve o ambiente, um ambiente de gente que se esqueceu de Deus. Mas talvez você esteja pensando, entendi. O problema foi o seguinte, eles pecaram e o resultado do pecado é o quê? Essa destruição toda. Mais ou menos. Sim, o pecado traz destruição. Mas eu e você conhecemos pessoas que estão em pecados e não estão nem um pouquinho aflitas. Ou não? Sim. Parece que está tudo bem. E se você chegar mais perto, você vai até se confundir. Porque parece que está tudo bem, tudo calmo, o dinheiro está vindo, tem os prazeres que querem. O pecado não imediatamente precisa trazer a angústia. Pode ser bem mais depois. Mas quem trouxe a angústia aqui, e esse cronista é um teólogo maravilhoso, quem trouxe a angústia foi Deus. É Deus quem os aperta. É Deus quem, a ação divina de Deus os aperta para que eles façam o quê? Clamem. Essa é a trajetória de Juízes. Deus aperta e eles clamam. Deus aperta e eles clamam. Deus aperta e eles clamam. Porque nós não estamos como aqueles que não têm Deus. O nosso Pai nos disciplina e aperta e a gente clama. Então, quando nós estamos vendo isso aqui, a ênfase não é de que eles pecaram e estavam padecendo. A ênfase é de que Deus os aperta, Deus os angustia e eles clamam. E essa é uma grande ênfase para nós. Alguns talvez estejam pensando, estou passando por isso porque eu estou em pecado. Não necessariamente, mas se estiver, o que Asa está recebendo aqui é, Deus ouve. Existe uma ação de Deus em meio ao caos do seu povo. E a ação aqui é para que eles sejam angustiados. Qual o maior problema do livro de Juízes? É o final. O final traz o maior problema, não é? Você se lembra do final do livro de Juízes? E cada um fazia conforme achava certo. Esse é o grande problema, e quando ele remonta essa época aqui, ele remonta dizendo, ainda assim Deus não se esqueceu deles. E vamos, dentro dessa realidade, compreender o quê? De que o período de Juízes, como eu coloquei, que foi terrível, foi porque a ênfase não era em perguntar o que Deus achava, em viver segundo Deus, era fazer o que bem se entendia. E o resultado deles era sempre destruição, mas uma destruição que gerava a angústia necessária para que eles se voltassem para o Senhor. E eu gostaria que você pudesse entender, eu acho que eu coloquei a ênfase aqui, a ênfase aqui está no envolvimento divino. Apesar do pecado ser o motivo para a condição de Juízes, como eles eram o povo de Deus, os problemas vieram porque Deus os afligiu com toda sorte de angústia. O maior problema é Deus deixar a gente viver o pecado da gente sem interferência. O maior problema seria esse. O maior desafio para alguém viver seria viver sem ser disciplinado por Deus. Mas Deus os angustiava para que eles pudessem experimentar o movimento ativo de Deus, mesmo em meio ao que eles estavam fazendo. Mas qual foi a resposta de Asa?
Acho que isso todo mundo precisa e quer saber. Olha o verso 8. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Odede, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés, Simeão, que estavam morando com ele, entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo de que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo... Presta atenção nisso, presta atenção que isso é enfático. De todo o coração e de toda a alma. Outro princípio do livro de Deuteronômio. Eles estão resgatando a Bíblia e revivendo a Bíblia. Não existe renovação sem as Escrituras. Você e eu desejamos muitas vezes que sejamos renovados, mas isso não vem sem a Bíblia. Então eles estão mais uma vez trazendo à tona grandezas, pérolas que haviam sido esquecidas. E mais, entraram em aliança, verso 13, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens quanto mulheres, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo ao som de clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por causa desse juramento, porque eles juraram mais uma vez, de todo o coração e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. Isso aqui é uma resposta à fala do profeta. Se vocês continuarem buscando, vão achar. E aí eles buscaram, o que aconteceu? Deus foi achado. E diz aí, o Senhor lhe deu paz por toda parte. Talvez uma coisa tenha passado, assim, nos seus olhos você não viu. Sabe quando isso aconteceu? No 15º ano do reinado de Asa. 15 anos! 15 anos! 15 anos para fazer o capítulo 14 acontecendo. Não sabemos mês a mês, mas sabemos que durante os primeiros 15 anos não houve uma palavra profética. Imagine então esse homem quando recebe essa palavra. Ele reage numa animação que nós devemos ter quando Deus nos chama para ser achado. E nesta manhã, o Espírito do Senhor nos chama para Deus. Nesta manhã, o Espírito do Senhor nos chama para acharmos, nesse sentido, a proximidade com o nosso Deus, para virmos até Ele e de todo o coração o buscarmos. Irmãos, nós não estamos aqui buscando pessoas que pulem, saltem e saiam correndo, porque a presença de Deus... Isso pode acontecer em algum dia, em algum momento, mas não é esse o X da questão. É como neste momento o seu coração está recebendo esta palavra. É como neste momento o seu coração está ouvindo a voz do Senhor dizendo: quero ser buscado, quero ser encontrado de modo especial por você. E talvez você esteja dizendo assim: amém, amém, amém. E Deus está falando: acorda. Não é amém, 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 é venha. Venha. Logo que ele ouviu isso, a primeira coisa que ele fez foi afastar a idolatria. Você leu isso aqui. Tirou os altos. Sabe, quando a presença do Senhor está em nosso meio, a idolatria começa a nos incomodar, elas ficam evidentes. Parece que ele já tinha derrubado tudo, você viu? Cortou o poste de acera, você viu isso, não é? Mas ainda tinha. Ele continuou uma jornada que já tinha sido iniciada. Você também já começou uma jornada de afastamento de ídolos. Mas quando Deus vem para mais perto, é porque Ele quer mais. E a primeira coisa foi: afasta os ídolos. A segunda, Asa chamou todo mundo para cultuar a Deus congregacionalmente.
Não foi uma experiência pessoal apenas. Foi uma experiência que extravasou e ele chamou todo mundo para cultuar, para renovar a aliança, para falar. E foi tão profundo na vida de Asa, eu não sei se você reparou isso aqui, que o povo foi impactado. O povo começou a jurar: Deus, eu juro, Deus, a gente não vai deixar mais gente que não ama a Deus, a gente vai fazer igual nos tempos de Moisés. A gente vai pegar quem não quer e falar: sai, ou morre. Eles começaram a ser radicais com coisas que haviam abandonado. E isso faz parte de um contexto de reforma espiritual. As pessoas começam a ser zelosas quanto a coisas que no passado eram valiosas. Tanto é que ele tira uma tradição iniciada por Salomão, no verso 16, que Salomão, ele reinou com a mãe dele do lado. Tu lembra disso? Ele reinou com a mãe dele do lado. E aqui ele quebra uma tradição que estava acontecendo, estava girando, que é a mãe ser rainha. O que sempre levava a aconselhamentos, a proximidade, e até, nesse caso, idolatria. Verso 16, o rei Asa depôs também Maaca, sua mãe. Olha, ele depôs a mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Acera. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale de Cedron. Ele descobriu essa imagem ali? Não, aquilo o incomodou. O incômodo que a presença de Deus traz ao nosso coração quando nós estamos diante dele. Aquilo estava lá, mas agora não podia mais ficar lá. Aquilo estava lá talvez há um tempo, porque ele tinha destruído todos os postes. Você reparou isso aqui? Gente, você leu o texto direitinho? Está escrito aqui que ele acabou com esses postes aqui no capítulo 14, verso 3. Ele acabou com os postes dessa deusa, mas tinha da mãe. E ele não sobrou nem para a mãe. Acabou. Mãe, não dá. Deus em primeiro lugar. Ele foi derrubando tradições, ele foi derrubando pensamentos errados, isso porque ele creu na palavra profética que foi dada. E esta manhã estamos recebendo palavras da parte do Senhor. Verso 18, ele trouxe à casa de Deus, 15, 18, ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Isso é promessa que Deus deu para Moisés e repetiu para Josué, que haveria paz se o povo estivesse alinhado com Deus. Haveria um shalom completo, como nosso irmão falou de shalom hoje, uma paz completa para o povo. Mas é magnífico perceber que os paralelos que você encontra aqui, e eu acho que eu coloquei primeiro de Crônicas aí, o primeiro livro de Crônicas 29:3, aí atrás o pessoal pode colocar. Olha aí, ó, repare que essa questão de trazer as coisas consagradas é uma coisa que aconteceu em outros momentos e denotava o coração entregue. Aquilo que é precioso volta para o lugar de valor. Olha só. E ainda, diz Davi, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Agora você vê Salomão. Quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Existe uma renovação, mas existe um olhar para trás, para colocar em ordem tudo que havia se perdido. Estamos indo para o final. O meu forte apelo aqui, como seu pastor, mas como irmão vosso, é que ao olhar para coisas grandes assim, nós desejemos essas grandes coisas. É para olhar o mover de Deus no passado e nos lembremos que o Deus do passado é o mesmo Deus, que acolhe corações humildes e que é encontrado quando é buscado. Ele não está distante de nós. Ele não está distante de nós. Você sabe muito bem que o cronista é um homem pós-exílico. Você sabe que o livro de Crônicas é um livro que recebe sua roupagem final. Ele é muito parecido com Esdras, com Neemias. É um livro, então, que traz uma trajetória antiga,
para um povo que está saindo do exílio. Esse povo precisava ouvir que Deus responde assim. E nós somos um povo de outra geração, que assim como o povo do exílio, precisava crer naquilo. E nós, nessa manhã, precisamos. E por fim, o capítulo 16 mostra que Asa não confiou em Deus no final como gostaríamos que ele confiasse em finais de histórias daquelas que a gente acha que tem que ser daquele jeito. Não. Olha que interessante observar isso. Que interessante observar. O capítulo 16. O capítulo 16 vai nos apresentar que, olha o verso 7. Naquele tempo, o vidente Hanani foi falar com Asa, rei de Judá, e ele disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Sabe o que aconteceu? Israel, reino do norte, desceu para atacar Judá. Ao invés de chamar ao Senhor, o que ele fez? Ele chamou o rei da Síria, deu pratas e ouros para o rei da Síria e falou assim: quebra a aliança lá com Israel, porque isso vai chamar a atenção deles. E funcionou. O rei de Israel temeu essa quebra de aliança com a Síria e desistiu de invadir Judá. Mas Deus não foi chamado para esta batalha. E Asa foi repreendido. E também depois, verso 12, no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, a sua enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Aqui o problema não é o médico, o problema é que ignorou Deus. Agora, olha que interessante, presta atenção. Deus está preocupado com milhares de guerreiros invadindo o território de Israel e preocupado com a doença do pé de Asa. Porque a confiança em Deus é tanto nas grandes coisas, quanto nas aparentes pequenas coisas. O Deus que derruba exércitos, que abate 1 milhão, é o Deus que está esperando a sua oração por uma febre, por uma falta de alimento, por um medo de solidão. A confiança em Deus é requerida em tudo. Isso é magnífico. Não é incomum, eu diria para você, acho que eu coloquei esta frase aí, se eu não coloquei, eu posso dizê-la em voz alta, botei sim. Não é incomum que com o passar do tempo, racionalizemos, né, as coisas de tal forma que nossas ações práticas excluam a confiança e a devoção em Deus. Ter passado por determinadas coisas e saber como elas geralmente acontecem pode amortecer nosso senso de dependência de Deus. Somos práticos, agimos sem o senso de presença de Deus, pela repetição, de Deus estar presente. Eu sei como é que faz, eu vou, tomo um remédio e fico bom. Antes você orava, agora você toma remédio e fica bom sem orar. Antes você falava assim: Deus, é o dia do meu primeiro dia do emprego, eu vou orar. Você já fez isso? Eu vou orar para que Deus me use nesse emprego. E aí vai passando os dias do emprego, você deixa de orar para que Deus te use. Parece que de alguma forma nos acostumamos e controlamos as coisas. E a confiança em Deus já não é mais a mesma. Eu pergunto a você, será que a confiança em Deus mudou? Ah, não, pastor. Mas o clamor mudou. A quantidade de vezes que você procura a Deus para aquilo que outras pessoas acreditam ser trivial mudou. A quantidade de entrega nas orações e o modo como você compartilha com Deus a sua vida e a confiança que precisa ter mudou. Você talvez pense que a confiança não mudou, mas é só olhar para as orações e ver para onde elas estão indo, sobre o que elas estão dizendo. Mas para que você não pense errado, eu quero te deixar a reflexão final. E eu gostaria que nessa reflexão, e já já eu vou pedir que passe o slide, por enquanto se mantenha, obrigado. Nesta reflexão, ao contrário do que você pode imaginar,
Preste atenção nesse final. Ao contrário do que você pode imaginar, Deus não estava procurando em Asa alguém que acertasse todas as coisas sempre. Deus não estava olhando para Asa e falou, errou, agora não é mais meu, não vou mais. Não era isso que Deus estava fazendo com Asa, e não é isso que Deus está fazendo com a gente. Deus está procurando alguém, e a ênfase do texto é clara, com todo o coração, com toda a alma, com toda a vontade. Essas são as ênfases do texto. E Asa procurou com todo o coração. E o povo procurou com todo o coração. O que Deus está procurando hoje aqui são pessoas que estão indo para Ele dizendo, estou aqui, com minhas falhas, com aparentes acertos, estou aqui. Isso fica muito claro quando você olha a comparação de 2 reis de Judá. Olha aqui, eu coloquei para você ver. Dê uma olhada. Lê para mim, por favor, por gentileza. Os lugares altos... Amazias, o que ele está procurando? Grave esta última frase. Grave essa última frase. Grave essa última. Devoção sincera a Deus não é o mesmo que perfeição prática. Devoção sincera a Deus não significa que você vai acertar tudo. Deus está procurando os nossos corações nessa manhã. Deus está procurando pessoas que estão clamando humildemente por Ele. Esta grande reforma espiritual que Deus quer fazer em mim e em você não é sobre pessoas que acertam tudo, mas é sobre pessoas que dependem dEle em tudo, reconhecem a dependência publicamente, reconhecem a dependência com as orações, a quantidade, tempo e a entrega das suas orações reflete esta dependência. E nós estamos nesta manhã diante desta mesa. E eu lhe pergunto, quem tem feito tudo direitinho para tomar esta mesa? Ninguém. Mas eu lhe pergunto, quem de todo o coração se achega a Deus nesta manhã, dizendo, eu estou aqui, Senhor, e eu preciso de Ti. Sou uma terra árida nesta manhã. Eu sou alguém, nossa, talvez eu me pareça mais com Juízes do que com Asa hoje. Você me ajuda, Jesus. Ele nunca nega ajuda. Comporte-se neste momento como quem está, de fato, diante de Deus, ao invés de apenas acreditar estar diante de Deus, no sentido de, Deus está aqui. Não, Deus está aqui. Trate Ele tal como pessoa que Ele é e fale com Ele neste momento. Fale com o Senhor e diga o quanto você precisa de uma reforma espiritual profunda, uma reforma que vai mudar muita coisa, vai trazer os antigos zelos de volta, vai recuperar porções das Escrituras que haviam sido deixadas de lado. Eu peço que o Ministério de Música possa vir até aqui e nós possamos já nos preparar efetivamente para a mesa, mas, irmãos, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor. Venha com seu coração, olhe para mim, venha com seu coração para Ele, entregue-se a Jesus, fale com Jesus, diga o quão você de fato não tem sido e feito, porque não é isso que Ele busca. Ele busca o seu coração inteiro, a sua integridade, o seu ser diante dEle. Ele busca alguém que está disposto a mudar tudo, porque Ele disse algo esta manhã. Alguém que está disposto a revirar a vida, porque entendeu o que não tinha entendido. A idolatria estava lá e não viu.
venha até o Senhor. Eu vou estar orando e depois nós estaremos com os elementos sendo recebidos. É um momento contínuo de oração. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Senhor, nós ouvimos o clamor do Senhor, chamando o seu povo à devoção sincera, chamando cada um de nós à proximidade com Deus, chamando que os lábios parem de ser cerrados e nesse momento comecem a falar com Deus, chamando-nos, ó Deus, para Ti. Nós nesta manhã estamos sendo chamados por Deus. E precisamos, Senhor, reconhecer essa pessoalidade, essa individualidade também, Deus falando com cada coração. Senhor, se há alguém aqui, como eu, precisando de uma reforma, precisando de mais proximidade, com medos, muitos medos. Muitos medos. Eu tenho medos nesta manhã e eu quero entregá-los ao Senhor. Eu quero entregar os meus medos a Deus nesta manhã. E eu peço que meus irmãos estejam entregando seus medos, suas angústias, mas principalmente se entregando totalmente ao Senhor. Pai, enquanto estivermos louvando ao Senhor, trabalhe em nós, Espírito Santo. Trabalhe em nós, de fato, uma mudança que nos mostre os ídolos, que nos lance na obra do Senhor, que nos lance a cultuar e a cantar de todo o coração, em nome de Jesus. Amém.